Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje dia 10 de julho de 2026, 11 horas, horário de Brasília. A campanha de verão de Putin fracassou. A linha de frente da guerra permanece com poucos avanços territoriais, ou nenhum da Rússia. Mesmo da Ucrânia não são muito grandes, mas estão acontecendo e a Rússia está perdendo territórios, que ela já tinha conquistado territórios ucranianos. E a análise do Instituto para o Estudo da Guerra aponta para uma estagnação da campanha russa no terreno. Estimativas indicam baixas significativas nas forças terrestres russas, dificultando a manutenção de operações ofensivas convencionais. Diante de pressões econômicas, decorrentes de sanções e do esforço industrial voltado para o conflito, observa-se uma mudança na estratégia aérea. Quero pedir a você que não é inscrito, inscreva-se, peço a todos que deem um like, compartilhem e façam seus comentários, sempre muito bem-vindos. Obrigado. A situação na linha de frente, a Rússia apresenta dificuldades em manter a linha de frente de forma eficiente. A campanha de verão russa demonstra estagnação. Não tem nada de positivo para mostrar. Estagnação. Essa é a palavra-chave. A lista da frente na Ucrânia, a linha de frente na Ucrânia, o teatro de operações na Ucrânia, permaneceu praticamente inalterado no mês de junho. Este cenário prolonga uma tendência de perda de ímpeto dos combates russos. A análise é baseada em dados. Essa análise aqui que nós estamos fazendo é baseada em dados do Instituto para o Estudo da Guerra. Os dados de junho mostraram um ganho líquido russo de apenas 30 km² e que estão perdendo. Este ganho concentrou-se na região nordeste de Kharkiv, que, aliás, não é uma região das mais disputadas. Mas como eles estão quase na linha de fronteira, ou pelo menos uns 5 km à frente da linha de fronteira, em alguns casos raros, talvez entre 8 a 10, isso não é nada. No entanto, esses ganhos decorrem em parte da reclassificação de incursões anteriores como avanços confirmados, ou seja, eles reclassificaram o que ganharam há muito tempo atrás e estão lá ainda e disseram é ganho. Né? É mais para colocar mais uma fake news russa. Essa reclassificação ocorreu conforme novas evidências, segundo os russos, de satélite, e que também foram analisadas pelo ISW, por causa disso que ele disse que está estagnada, não há avanço dos russos. Simultaneamente, as forças ucranianas registraram ganhos de 11 km² na região de Zaporizhia. É muito pouco, mas teve ganhos também em Dnipropetrovsk, mais depois daquilo, e alguma coisa em Donetsk, além daqueles ganhos anunciados há uns 3 meses atrás de mais de 600 km². Então, não sabemos, a Ucrânia não está divulgando agora. A extensão dos contra-ataques ucranianos nessas regiões está em processo de consolidação. O resultado dessas operações em andamento, eles são muito dinâmicos. Esses dados devem ser refletidos nos mapas atualizados nas próximas semanas. Ele demora, às vezes, muito a entrar, mas vai entrar. À medida que for entrando, a gente vai fazendo vídeos e divulgando para vocês. Agora, no entanto, estimativas indicam que a Rússia perdeu 403 km² nos meses de abril e maio. O avanço das forças russas desacelerou no final de 2025. O progresso foi impactado pela eficácia das operações com drones ucranianos. A utilização de drones atua na linha de frente e em alvos de média distância. Aspectos militares e econômicos, observa-se um aumento na intensidade de bombardeios aéreos durante esse período. Relatos indicam que muitos desses ataques atingem áreas com presenças de civis, ali próximo à linha de frente, ou seja, a Rússia não quer nem saber, vai lá na capital lá atrás, vai lá no oeste da Ucrânia, em Lviv, Ternópil, e manda bala contra civis, diretamente no centro da cidade. Porque onde ele acertar, para ele está ok, né? E esta escalada ocorre em um momento de desgaste militar e econômico para a Rússia. O esforço de guerra gera impactos significativos nos balanços financeiros do Estado russo. As forças terrestres
apresenta uma redução de sua capacidade operacional original. Após anos de conflito, o volume de baixas é considerado um dos mais altos da história moderna. Pesquisadores independentes estimam que o número de soldados mortos ou feridos seja muito elevado, maior do que os divulgados, inclusive pela Ucrânia, que é esse número mais de 1.400, mas que todos concordam com esse número. Os aliados todos concordam através de observações de satélites que eles também fazem. Unidades de elite sofreram perdas consideráveis nas frentes de batalhas da parte da Rússia. A reposição de equipamentos pesados enfrenta obstáculos devido às sanções internacionais contra a Rússia, ou seja, eles não podem fazer uma grande produção da maioria dos equipamentos deles, porque justamente eles não deixam, nem vendem para você se você vem como comprar para exportar de determinado país da União Europeia ou dos aliados em outro local, exportar para a Rússia. Ataques de drones e o desgaste contínuo dificultam a logística e o reabastecimento em larga escala. As forças ucranianas elas estão buscando, na realidade, infligir danos em pontos estratégicos das linhas da Rússia. E são táticas de ataque frontal de alta intensidade, resultam em pequenos ganhos territoriais para os russos com alto custo humano. Então a Rússia continua usando as mesmas táticas velhas de sempre. Com a degradação do poder de combate convencional, a busca por uma vitória decisiva por terra torna-se muito complexa hoje em dia. Neste contexto, a estratégia volta-se para o uso de mísseis e drones de longo alcance, onde a Ucrânia está se dando muito bem. Mas até as tropas no terreno, ela está se dando bem porque os russos não estão conseguindo tomar nenhum território a mais da Ucrânia. É muito pouco, é muito marginal e acontecendo isso é mais fácil para a Ucrânia retomar. E não é uma área contínua, que ele continua uma área que a Rússia já tem, não. Então, normalmente ele fica logo cercado novamente. Então, normalmente os ucranianos têm, em seguida, mais 2, 3 dias, às vezes uma semana, retomado o território. Dá lá para armar uma bandeirinha, não mais do que isso. A economia russa opera sob forte pressão hoje, com dependência de parcerias externas para suprimentos militares. A inflação e a diminuição das reservas financeiras são desafios crescentes para o Kremlin. Os altos gastos militares podem mascarar indicadores de determinação industrial de longo prazo. Um conflito prolongado acarreta riscos de instabilidade interna e econômica. Atingir a infraestrutura civil, como redes elétricas e áreas residenciais, é visto por analistas como uma opção de foco estratégico. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa perigosa, porque se ela consegue visualizar quem faz isso, pode ser perigoso até para quem faz, principalmente se morar na área, ou se morar próximo à área, alguém tenha vontade de correr atrás, onde está essa pessoa que fez essa sabotagem, esse ataque. Então, os russos também se expõem com isso, e isso não é bom. Tem que deixar isso em segredo. Mas, na realidade, eles não têm abatido muitas usinas hidrelétricas e outras coisas de outro gênero, mas que fazem parte da defesa estratégica da Rússia. Quem está atacando com muita prontidão é a Ucrânia, que está atacando em muita profundidade, principalmente refinarias e gasodutos da Ucrânia, que são ocupados pelos russos, ou seja, o que for de russo ali não passa aqui para o Ocidente, a depender da Ucrânia. A análise, os dados atuais indicam um cenário de baixa mobilidade na linha de frente e desafios logísticos para as forças russas. A análise econômica sugere que a continuidade do esforço de guerra exige recursos cada vez mais escassos. A resistência das defesas ucranianas e o impacto das sanções internacionais permanecem como fatores centrais da evolução do conflito. Quero pedir a vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem e façam seus comentários. Muito obrigado. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.